nossos corações toda a toda graça. a graça do Pai. Cante isso, eu também quero me derramar. Eu Também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai, dos braços do Pai. Clame, vem Espírito Santo. Vem sobre esta igreja, sobre cada um de nós, com o teu poder, Com teu poder, tocar meu ser, tocar meu ser, fluir em mim. Vamos nos sentar. Escolhi hoje 2 textos que eu queria compartilhar com vocês. Os 2 do capítulo 3 da carta de São Paulo aos Gálatas. Os 2 do capítulo 3 da carta de São Paulo aos Gálatas, mas invertidos. Eu quero compartilhar primeiro o capítulo 3, o versículo mais nos parágrafos adiante, e depois vou retornar nos parágrafos anteriores. Não quero fazer toda uma exegese, uma hermenêutica, essas palavras aí difíceis da Bíblia, do texto. Eu quero captar para vocês algumas coisas que a gente está deixando de lado e precisa retomar na nossa vida. Não só eu preciso retomar, todos nós precisamos retomar, e de forma especial para podermos ver o poder de Deus nos dias de hoje. Dias de grande luta, dias de muita dificuldade para a vida das pessoas. Dia onde as pessoas já não confiam mais tanto em Deus. E isso nos faz pensar o que é que a gente precisa consertar. E numa campanha como essa das mãos ensanguentadas de Jesus, eu preciso compreender de onde vem esse poder de Jesus para restaurar. Então eu queria pegar com vocês capítulo 3 de Gálatas, versículo 16, diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz aos seus descendentes, como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua descendência. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Isto é, a Cristo, o descendente. Palavra do Senhor. Fala, nossa, Sidney, ficou meio sem ponta, sem início nem fim, mas não. Esta é uma citação de São Paulo, falando para uma comunidade importante, uma comunidade que vivia uma forte dualidade entre viver no Espírito e viver na carne. Se você pegar o capítulo 5 de Gálatas, você vai ver São Paulo falando dos frutos da carne. E ele fala, fruto da carne é o ódio, fruto da carne e aí ele vai citando todos os frutos da carne. E depois ele vai falar no capítulo 6, e os frutos do Espírito é a alegria, é o amor, é a bondade, é a benignidade. E aí ele vai falando das coisas que o Espírito Santo traz. Então é uma comunidade que vivia em luta interior, que tinha muitos hábitos que eles haviam adquirido com o tempo, hábitos ruins na comunidade lá da Ásia, e que agora com o Espírito Santo estavam experimentando outras coisas. Mas isso era tudo muito difícil de lidar, como todos nós. Vivemos lutas intensas, a gente cai, levanta, a gente sente às vezes o arrastar das forças da carne, e de repente percebe, na medida em que a gente vai ficando com Deus, o arrastar das forças do Espírito. Só que no capítulo 3 ele vai dando uma ideia para a gente de onde vem essa bênção e de onde vem esse poder. E aí ele vai dizendo um texto do Gênesis, um texto do Pentateuco, o livro sagrado dos judeus. E para os judeus, só eles são salvos, só eles são escolhidos, só eles são o presente de Deus. E aí então São Paulo, que era judeu também,
e que era romano também, então ele experimentava tudo que existia naquele tempo, tanto a hegemonia da religião, quanto a hegemonia da cultura e da economia, que era o Império Romano. E ele vai dizer, olha, a descendência, em Gênesis, não é no plural. Ele não está dizendo que abençoados serão todos os filhos de Abraão. Abraão, vocês sabem, é o patriarca, é aquele que foi chamado por Deus a sair da terra dos cananeus, da terra de Ur, e construir uma nação, que é a nação de Israel, a nação dos judeus. E ele vai dizendo, olha, não são todos eles os abençoados, os verdadeiros abençoados são os que estão no descendente. E quem é o descendente? Em quem todas as bênçãos estão e que todas as graças estão. Ele, para não haver dúvida, apesar dele não precisar citar, porque era muito claro o que ele estava dizendo, e eu acho que vocês também, se eu perguntar para qualquer um aqui, vai imediatamente dizer que eu estou falando de Jesus, mas ele faz questão de citar, e eu li para vocês, ele vai dizer assim, não diz aos seus descendentes, como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua descendência, isto é, a Cristo. Então ele vai dizendo, toda bênção diz respeito a um descendente de Abraão, que não é Isaac, que não é Jacó, que não são as 12 tribos de Israel, que não é Levi, que não é Benjamim, são todos eles, porque todos eles são antepassados na carne de Jesus, mas é em Jesus Cristo. E aí ele está dizendo, você quer ser abençoado? Você quer ver o poder de Deus? O poder de Deus só pode ser visto no nome de Jesus, na pessoa de Jesus. Tomem posse do nome que está acima de todo nome e sob qual todo joelho há de se dobrar, inclusive as forças das trevas. Eu gosto muito de lembrar, quem lê bastante a palavra vai lembrar, o dia, é interessante, né? Tem duas passagens de Jesus, quando ele fala de libertação, que elas parecem que não se combinam. Uma é quando Jesus está atravessando a Samaria, e os discípulos vêm falar com Jesus e dizem assim, há algumas pessoas que andam expulsando demônios em teu nome. E ele diz assim, os discípulos dizem para Jesus, quer que nós vamos lá e façamos ficarem calados? Porque, ora, se eles não são você, o que eles estão fazendo em teu nome? Vou mandar ficar quieto. E Jesus diz para eles, não, porque quem não está contra mim, está a meu favor. Está a meu favor. Eles levam um susto. Mas não é a Samaria, é o pessoal do contra. E eles estão falando no teu nome, expulsando demônios, você vai deixar? Não aceite, né? Só pode eu. Não, está fora. Deixa eles fazerem. Estão expulsando demônios, as pessoas estão ficando livres, as pessoas estão sendo abençoadas, e é no meu nome, porque o único nome capaz de libertar é Jesus. E uma outra passagem, que é a passagem de São Paulo, quando alguns judeus exorcistas, percebendo o poder que Deus dava para São Paulo, tentam expulsar o demônio de um homem e dizem, eu te expulso o demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o demônio deu uma surra neles, que eles saíram esfarrapados. Quer dizer, eles não conseguiram libertar aquele demônio. E aí eu fico perguntando, mas olha, aqui Jesus falou que podia em nome dele. Aqui aquelas pessoas foram usar e o demônio não as ouviu. Que perigo. O que é para fazer? E aí vem esse texto. Todas as bênçãos vêm no descendente. Quer dizer, quando eu tomo posse da pessoa de Jesus. Tem gente que vai pedir oração para o mundo inteiro. E não tem nada de errado em pedir oração. Aliás, a gente tem que vir aqui no grupo de oração para rezar muito. Mas você tem que aprender a se aproximar de Jesus e a fazer com que o descendente, Cristo Jesus, o nome dele tenha poder na sua casa. Faz quanto tempo que você não invoca o nome de Jesus para botar ordem na tua casa? Quando vem pensamentos horrorosos, a quem você clama? Se você não clama ao nome de Jesus, você não tem autoridade.
Quando as confusões acontecem, o que você faz? Se você não vai buscar o nome de Jesus, se você não vai clamar o nome de Jesus, se você não invoca o nome de Jesus com poder, se queremos ver os milagres, temos que procurar o descendente e ser descendente dele. Eu sou descendente de Jesus pela fé. Eu sou descendente de Jesus não é porque tenho sangue dele, porque de repente Jesus teve algum filho, que depois teve outros filhos e aí acabou nascendo nós aqui. Não tem nada a ver. Jesus é o Filho de Deus, eu sou descendente de Jesus na fé, porque eu creio que nele estão todas as bênçãos. Quem não crê que em Jesus está todas as bênçãos, está jogando fora uma fonte de poder extraordinário para ser restaurado. E para restaurar a sua casa, e para restaurar a sua vida, e para restaurar os caminhos por onde anda. O descendente. Quando vem provações, tentações muito grandes, comece a proclamar o nome de Jesus. Entra no teu quarto, entra no banheiro, se tranca no armário e fale o nome de Jesus. Quando você vê que a coisa está desandando, às vezes não dá para você falar, porque as pessoas vão achar que você está louco em casa, ou está louca em casa, ou então vão começar a ficar mais nervosas. Espera um pouco e depois saia rezando pela casa e falando em nome de Jesus. Não quero mais essa confusão. Quando as doenças começam a aparecer e não tem diagnóstico, vá clamando no nome de Jesus. Não deixe espaço livre para o diabo pôr a mão. Você é descendente dele. E o nome dele que é Jesus. O nome dele. Que nos adotou. Somos adotados em Jesus Cristo. Recebendo herança em Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão que nos adotou. Deus nos adotou por causa dele. Porque ele é o descendente. E aí eu quero chamar a atenção, como eu disse para vocês, do versículo anterior, que é o versículo 8. Não, lá atrás. Eu falei que ia usar um texto depois, que é o 16, agora eu vou voltar lá no 8. E diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou esta boa nova a Abraão: em ti todos os povos serão abençoados. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Sabendo que toda bênção viria por Jesus Cristo. Sabendo que Jesus é o descendente e que pela fé nós nos tornamos descendentes. Deus já proclamou: todos serão abençoados em um homem e em uma mulher de fé. Todos serão abençoados naqueles que se tornaram homens e mulheres de Jesus. Então você quer bênção para os teus filhos? Você quer bênção para os teus parentes? Você quer bênção para os teus negócios? Você quer bênção para o teu futuro? Torne-se homem e mulher de fé em Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Torne-se homem e mulher de fé em Jesus Cristo, porque a bênção está proclamada. Vocês ouviram? Eu vou ler de novo, porque às vezes eu não li com força suficiente. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos. Quer dizer que Deus justificaria os que não tinham fé, os que eram pecadores, os que viviam na idolatria, como nós já vivemos. Anunciou uma boa nova, uma boa notícia. Em ti todos os povos serão abençoados, de modo que os homens de fé, e aqui escute-se também mulheres de fé, são abençoados com a bênção de
Muito, muito. Se tornou pai de nações, se tornou poderosíssimo. Você quer uma bênção dessa? Torne-se mulher de fé. Torne-se homem de fé. É isso que está dizendo. E como é que eu me torno homem e mulher de fé? Através da descendência de Jesus. Isto é, me unindo a Jesus. Porque é nele que está todo o poder e toda a bênção. Não tem outro caminho. Consegue entender isso? Se você só vem aqui no grupo de oração, aqui você se reacende, mas você sai daqui e não sai como mulher de fé, e não sai como homem de fé, você vai deixar a bênção aqui dentro da igreja. Você vai deixar a bênção dentro do grupo de oração, mas essa bênção você não vai carregar. E eu não quero isso. Porque eu não quero que você seja uma mulher de fé aqui dentro, um homem de fé aqui dentro. Eu quero que você seja um homem de fé e uma mulher de fé aonde você estiver. Consegue entender isso? Então diga para a pessoa do lado. Você tem que ser um homem de fé, um homem de Jesus Cristo, uma mulher de Jesus Cristo. Você tem que usar o nome de Jesus aonde você estiver, e não só dentro da igreja. E não só dentro da igreja. E não só dentro da igreja. Olhe para suas mãos. Peça que o Senhor unja as suas mãos. Fale com Jesus. Fala, Jesus, unja minhas mãos. Para ser mulher, para ser homem de fé. Para que essas minhas mãos sejam usadas para tocar, para abençoar, para restaurar, para reanimar, para ter energia. Unja minhas mãos, Senhor. Com o teu Santo Espírito, unja as minhas mãos, Senhor. Coloca a mão nos teus lábios. Senhor, que os meus lábios sejam lábios de homem e de mulher de fé. Que os meus lábios sejam força de abençoar, força de transformar. Que você use os meus lábios para anunciar o poder que há no nome de Jesus. Para que o mal não tenha espaço nas minhas coisas, no meu trabalho, na minha casa, na minha vida, na minha igreja, na minha cidade, no meu país, no mundo todo. Que todas as coisas sejam tuas e no teu nome e no teu poder. Usa meus lábios, Senhor. Usa meus lábios, Senhor. Usa meus lábios. Usa meus lábios. Aponta as tuas mãos para os teus pés. E pede, Senhor, que os meus pés sejam pés de homem de fé. E se for mulher, que meus pés sejam pés de mulheres de fé. Que me levem pelos caminhos que precisam ser transformados. Que me levem para fazer as coisas acontecerem no teu reino. Abençoa, Senhor, os meus pés, Senhor. Abençoa, Senhor. Pede agora que as mãos ensanguentadas de Jesus curem vocês. Aquele que tem enfermidade, pede para as mãos ensanguentadas tocar os órgãos que precisam ser curados. Te peço, Jesus, com as tuas mãos poderosas, cura, Senhor, problemas de visão, de pele. De forma especial, toca os rins. Te peço, Senhor, pessoas que têm refluxo, pessoas que estão sofrendo com qualquer tipo de dependência, dependência alimentar, dependência de remédio, dependência do álcool, dependência do cigarro, dependência de qualquer tipo de droga. Em nome de Jesus agora, que o Senhor passe a mão ensanguentada sobre você, as mãos feridas lá na cruz, derramem o sangue precioso sobre cada um de nós. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus. Peça, é a tua oração cantando. Mãos feridas lá na cruz, mãos feridas lá na cruz.
tocar em mim. Vem tocar em mim. Tocar em mim. Vem tocar em mim. Tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem tocar. Vem tocar em mim. Vem, Senhor. Senhor Jesus. De novo, mãos ensanguentadas. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Mãos feridas lá na cruz. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas. Mãos feridas lá. Agora pedindo para tocar em você, na sua casa. Vem. Vem tocar. Vem tocar em mim. Vem tocar. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem tocar. Vem tocar em mim. Vem tocar. Vem tocar em mim. Vem tocar. Vem tocar em mim. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.